Segundo a OMS, o Brasil é o país mais deprimido da América Latina e o mais ansioso do mundo. De acordo com pesquisa da Cielo.org, durante a pandemia e o período de distanciamento social, 40,4% dos brasileiros declararam se sentir tristes ou deprimidos muitas vezes ou sempre. Entre as pessoas com diagnóstico prévio de depressão, esse número atinge 70%, o dobro do número daqueles sem esse diagnóstico. Oi, meu nome é Bruna, sou estudante de jornalismo, trabalho com comunicação, tenho depressão, ansiedade, transtorno de imagem e alimentar. Em 2018 foi quando eu fui oficialmente diagnosticada com depressão profunda. Eu vivi 2018 inteiro em função de tratar essa depressão, essa ansiedade que eu acabei descobrindo, os outros transtornos também, durante a terapia. E foi no segundo semestre de 2019 que eu voltei a conseguir viver mais, né? Já estava ali com um ano e meio de tratamento em andamento, então eu já estava quase recuperada da depressão, ansiedade controlada, comecei a trabalhar, consegui viver a faculdade de verdade. Então eu comecei 2020 naquele pensamento de, cara, finalmente eu recuperei aqui a minha vontade de viver, finalmente a minha vida tá legal, finalmente eu tô feliz. E aí que em março de 2020, pandemia, isolamento social, quando eu percebi que não ia ser em 15 dias e a gente não ia ter nem noção de quando isso ia acabar, veio medo, porque era o mesmo apartamento, o mesmo quarto que eu fiquei 2018 inteira num isolamento social por causa da depressão. Então aquilo tudo voltou. Então a minha primeira reação foi, cara, eu vou ficar muito doente de novo, vou ficar muito mal de novo, eu não vou aguentar. Meu nome é Bárbara, eu tenho 28 anos, eu tenho um histórico clínico de depressão e ansiedade desde os 17 anos e eu tomo medicação desde então, faz 10 anos e pouco, e faço terapia. Fiz terapia várias vezes, parei e voltei, mas há 4 anos faço terapia toda semana, né, ininterruptamente, certinho. E comecei o isolamento no dia 17 de março de 2020. Eu já tinha hábito de ficar bastante em casa, e inclusive eu já estava ficando antes desse período, não por conta de Covid, nada, mas porque eu estava num período bem intenso de atividades, e enfim, eu tinha que ficar em casa para render mais. Então, no começo foi, assim, foi um choque, mas foi bem normal. Nesse meio tempo, onde eu estava totalmente isolada, eu estava muito bem, muito segura, muito tranquila, não sentia vontade de sair. Quando eu ia no portão levar o lixo, eu já queria voltar para dentro de casa. E estava ok com isso, sabe? Não me sentia incomodada de forma nenhuma, mas eu sentia falta, assim, das pessoas, porque eu não estava vendo ninguém, enfim, não estava tendo contato nenhum. Uma questão de saudade mesmo, mas nada que eu possa dizer que é um transtorno, que me ativou alguma coisa, algum transtorno, não. Eu estava bem, estava controlada, e aí eu comecei a sair, tive que começar a sair, daí que eu comecei a ficar ansiosa. E assim, no momento que eu botava o pé para fora de casa, eu já queria voltar para casa. Eu não queria ficar na rua, as pessoas chegavam perto de mim, eu não queria que elas chegassem perto, eu ficava literalmente fugindo das pessoas. E, sabe, uma sensação péssima. Chegava em casa, me lavava inteira com álcool, depois tomava banho, me lavava tudo. E aí eu comecei a ver que eu tinha meio que gerado um pânico, assim, sabe? Da rua, enfim, do contato das pessoas. E nisso foi passando alguns meses, eu lidando na terapia com esse medo. Sempre o medo era... Aí eu vencia cada mês ali, vendo que o medo não se concretizava. Como disse minha psicóloga, eu passei por fases do luto, né, de perder aquela vida que eu tinha acabado de conquistar, de entender como ia ser essa nova rotina, de ter muita tristeza, muita dificuldade de lidar, e chegar na parte de aceitação de que, tipo, eu não sabia quando aquilo ia acabar, era a minha realidade, eu tinha que lidar e tentar viver ali, né. Quem convive com depressão e ansiedade vai saber, a gente consegue identificar quando as coisas começam a piorar.
Então começa a ficar mais difícil de acordar, mais difícil de sair da cama, mais difícil de fazer coisas simples. Então eu vinha de meses mergulhando ali no trabalho de uma forma muito intensa pra, cara, fugir daquilo, né? Uma parte do que ocupava a minha vida era estar interagindo com pessoas, era estar com os meus amigos, era estar fora de casa e perdi tudo isso. Então eu caí de cara no trabalho, sem medir ali as consequências também disso. E aí em novembro eu comecei a perceber que a depressão estava voltando. Foi ficando mais difícil, foi ficando mais pesado. E aí no início do ano a gente resolveu voltar com a medicação. Ajudou, mas ainda tá difícil, porque acho que acumulou desse mais de um ano, né? E essa falta de perspectiva de quando isso tudo vai acabar, se vai acabar, e saber que eu voltei para esse lugar. Então, aquele meu medo do começo, por mais que não foi como eu imaginava, ele se concretizou para mim. Mas é uma sensação de, acho que tristeza, eu defino, porque eu não queria ter voltado para esse lugar, mas ao mesmo tempo eu tento entender por que eu voltei, e faz sentido em tudo que aconteceu no mundo, na vida. Aí eu comecei a perceber que não ia adiantar eu ficar dessa forma, né? A terapia começou a entrar de uma outra maneira, o entendimento meu em frente a essa situação, que não ia adiantar eu surtar, enfim, que eu ia ter que sair para fazer algumas coisas. E aí chegou no começo desse ano, o meu pai pegou Covid e ele não soube, e aí ele veio para casa, e aí todos nós pegamos Covid. E aí eu surtei, colei as placas, porque na minha cabeça só passava, eu fiquei um ano, sabe, sem ver ninguém, sem sair para lugar nenhum. Os únicos lugares que eu fui foram para fazer consulta no médico, fazer exame, fazer algumas compras, sabe, resolver coisas, enfim, documentação, cartório, esses negócios, mas assim, eu não vi ninguém, eu não me diverti, eu não saí, eu não almocei fora, eu não fui para bar, eu não viajei, eu não fiz nada. E eu peguei o diabo do negócio dentro de casa, eu fiquei muito louca da vida. E aí depois eu comecei a ver que eu ia ter que aceitar, né, porque eu não tinha nada o que fazer, eu já estava com o negócio mesmo. Até que eu fiquei muito mal. E aí eu fui para UTI. E aí a minha cabeça, assim, eu não sei nem te dizer o que era real, o que não era real, porque eu entrei num estado assim, a minha saturação baixou muito, chegou a menos de 70. Então faltou oxigenação no meu corpo, enfim, eu fiquei muito mal. E acabou que isso, acho que afetou um pouco minhas questões psicológicas, neurológicas, enfim. E eu fiquei bem mal. Me isolaram numa UTI no hospital, eu fiquei sozinha numa sala trancada o dia todo, durante uma semana. E isso acabou também me fazendo muito mal, porque eu tinha todo o tempo para ficar pensando em coisas, né? As piores coisas possíveis, enfim. Tipo, eu vendo que eu tava morrendo e eu ali morrendo sozinha, sabe? Me passava tudo pela cabeça. E, eu tive vários surtos, assim, várias coisas, mas eu não tinha como pedir ajuda para ninguém, não tinha o que fazer, né? Então eu acabei superando aquilo sozinha. E aí, depois que eu tive alta do hospital, onde eu já estava melhor fisicamente falando, eu vim para casa. E aí eu comecei a ficar surtada em casa. Porque, como é que eu posso explicar? Eu não enxergava mais as coisas como elas eram antes, sabe? Deu uma guinada na minha cabeça muito forte, essa experiência toda. E aí eu comecei a me sentir deslocada em casa, não sei, tudo parecia muito estranho, parecia que eu tinha ficado meses no hospital, sabe? Foi tudo muito estranho. E aí foram acontecendo muitas outras coisas depois que eu saí do hospital. Eu perdi meu avô, ele faleceu. Aí teve várias mudanças drásticas aqui de rotina da casa, enfim. Quando começou o isolamento, eu achei que eu ia ficar muito mal. Eu achei que eu não ia conseguir reagir, que eu não ia aceitar, que ia ser horrível e não sei o quê. E eu fui vendo que, na verdade, não. Porque eu comecei a ter tempo para me cuidar, para olhar para mim, para entrar num processo de autoconhecimento, onde eu não conseguia fazer isso antes por conta de influências externas. Porque eu ficava todo o tempo cercada de gente, eu ficava todo o tempo ocupada, todo o tempo tendo que ir para algum lugar, todo o tempo tendo que fazer alguma coisa. E daí isso passou, sabe? Eu comecei a conseguir me dedicar para mim, fazer coisas que eu gostava, me respeitar,
me colocar limites, não ficar até, sei lá, 2, 3, 4 horas da manhã fazendo coisa, e fazer exercício, que é uma coisa que eu não estava conseguindo fazer há muito tempo, porque eu não tinha tempo para fazer. Então, comecei a fazer exercício. Eu já sempre gostava de cozinhar, então, durante o isolamento, eu tive muito mais tempo para isso, então, eu cozinhava muito mais, fazendo coisas que eu gostava, enfim. Eu fiz coisas que há muito tempo estavam na minha listinha, assim, de, vamos dizer, de desejos, e eu não conseguia fazer, né? Consegui conviver mais com a minha família, que é uma coisa que a gente também não fazia, porque a gente não se via, né? Só se encontrava em casa para dormir. E aí eu acredito que acabou sendo positivo nessas questões, porque eu tive que conviver comigo, eu não podia fugir de mim. A gente vê por dois lados, porque ao mesmo passo que a pandemia ela acabou exacerbando algumas questões mais disfuncionais, ela também tirou certas anestesias, né, que fizeram com que a gente, no período de isolamento, olhasse mais uns pontos delicados de nós mesmos. O isolamento, para quem é mais extrovertido e se identificou com esse aspecto extrovertido, uma pessoa que vive mais para fazer do que para ser, né, uma pessoa que trabalha, tem muitos eventos, é muito para fora, muito expansiva, ela vai sofrer muito, né? Ela acabou sofrendo muito, talvez, com a situação da pandemia, porque foi tirado certas instrumentalizações que ela se identificou com. Então, é interessante ver por esses dois lados, porque assim a gente não vilaniza certas questões que podem vir como desagradáveis, mas podem trazer um valor finalista, né? Ter uma finalidade que pode ampliar, né, a consciência da pessoa. Então, a pandemia trouxe isso, ela trouxe um momento em que a gente se encapsulou mais, né, ficou no nosso casulo, e no nosso casulo a gente perdeu certas anestesias sociais, então também é muito brusco uma pessoa que estava totalmente identificada com o exterior ser obrigada a ser introspectiva. De certa maneira, é uma realidade muito grande para a gente conseguir engolir, e não é à toa que isso acabe gerando desespero, angústia, é um chão que é tirado debaixo dos nossos pés. Mas a parte mais difícil foi perder o contato com as pessoas. E me ver sem isso, por mais que elas estivessem nas telas, nas conversas, sem ter o contato, me derrubou completamente. Eu sempre tive muito essa sensação, a depressão um pouco me trazia isso, os meus transtornos alimentares de imagem também, de estar sozinho, porque é muito difícil alguém entender, né, quem não está passando por isso, quem não já passou. A gente é colocado pela sociedade, de certa forma, nesse lugar de isolamento muitas vezes, porque as pessoas não entendem que são doenças, né? Não entendem que não é questão de força de vontade. E ser jogado em outro isolamento, acho que intensificou tudo muito, né? Eu acho que eu subestimei por muito tempo quanto esse pedaço da minha vida era importante para mim, na questão do afeto mesmo, e o quanto o afeto faz parte de eu estar bem, com a depressão e com a ansiedade, e de sair desse lugar de solidão que essas doenças me colocam. Eu sempre definia antes, quando me perguntavam, escrevi bastante sobre isso, sobre a depressão ser um vazio, assim, eu definia muito ela como um vazio, e hoje em dia eu não concordo com essa minha definição. Não é vazio, não é vazio. O vazio eu descobri vivendo essa experiência de isolamento, tendo que conviver sozinha com a depressão, com a ansiedade e com tudo que estava acontecendo. Acho que eu conheci esse vazio agora, assim, essa solidão, ela se expandiu de uma forma bizarra, assim, que mesmo eu conversando todos os dias com as pessoas, mesmo eu tendo ainda algum contato, né, com família, eu me sinto sozinha, e isso se tornou um estado permanente. Eu acho que esse foi o maior impacto, assim, pra mim, a solidão que eu senti, e talvez isso tenha sido um grande responsável por eu ter regredido com a depressão e com a ansiedade. Né? Então, não é o melhor dos mundos, é uma situação coletiva que acabou nos obrigando, né? Tem esse valor prospectivo de ter uma certa finalidade que talvez seja interessante a gente observar, cada um dentro da sua individualidade, mas também tem um valor muito desolador no sentido de ser tirado algo que defendia de uma maneira brusca, em que a gente fique vulnerável
a dinâmicas que a gente não foi ensinado a lidar, tendo algo que, de certa maneira, nos devora. E isso é um grande perigo, porque pode exacerbar transtornos, pode causar uma grande ansiedade e assim vai. De positivo, não sei, talvez o processo de autoconhecimento que eu já vinha tendo com a terapia aí há mais de 1 ano e meio tenha se intensificado. Se um dia, quando voltar tudo ao normal e quando a gente puder voltar a se relacionar, com certeza para mim vai ser de uma outra forma. Tanto em acolher as pessoas, tanto quanto me deixar ser acolhida pelas pessoas e entender que tá tudo bem precisar das pessoas ao meu redor, sabe? E de que isso seja importante pra mim. Pra mim foi muito ruim, e tá sendo ruim. E às vezes a gente se sente fraco, né? De não conseguir lidar, de ver pessoas lidando de uma forma melhor. E aí eu sempre tenho que voltar pro lugar de entender e reconhecer e ter paciência, de saber que é a minha doença, não a minha, né? Que é uma doença e que a gente não controla tudo e que resta a gente fazer o que dá pra fazer, né? Eu fico orgulhosa, assim, de que estamos sobrevivendo. E eu sei que não tá sendo fácil pra muita gente. Para alguns muito mais difícil porque perderam alguém ou passaram por outros problemas. E a gente que lida com esse tipo de doença, com algum tipo de transtorno, a gente sabe o quanto é difícil em escalas muito mais profundas que todo mundo. Eu fico feliz quando eu vejo alguém falando que tá conseguindo, né, ou que tá tentando, ou que mesmo não estando tudo bem, porque também tá bem não estar tudo bem, a gente tá seguindo e conseguindo sobreviver a isso. Tá ruim, fica difícil, às vezes fica pior, mas passa. E eu sei porque já passou pra mim uma vez, e eu sei que vai passar de novo. E resta se apegar a isso e seguir, né? É o que resta a gente.